São Paulo e Palmeiras disputam a liderança do campeonato. O jogo é no Morumbi. A torcida está animada para esse jogo. O pré-jogo já foi tenso. Fala de um lado, fala de outro. Arbitragem de um lado, arbitragem de outro. E então a gente veio aqui falar sobre essa partida que é muito importante, a última antes da data FIFA. Uma vitória, um bom resultado é fundamental para você ter aí 10, 15 dias de data FIFA com calma, sem loucura. São Paulo vem de uma derrota, o Palmeiras vem de uma vitória. A vitória do Palmeiras, essa situação deu ao Palmeiras a liderança do campeonato. Os dois são com os mesmos números de pontos. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para falar sobre esse jogo que acontece nesse sábado à noite no Morumbi. Palmeiras e São Paulo estão empatados e estão empatados nesse duelo de bastidores, rivalidade e tudo mais, ainda que o Palmeiras venha com muita vantagem nos últimos confrontos todos com o São Paulo, né? Incluindo o mais polêmico deles, o jogo anterior no Morumbi, no Brasileiro do ano passado, o jogo do Tapia, o jogo do Ramon Abate Abel. Eu acho que isso tudo, e esse jogo ficou mais na retina do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, do que propriamente no discurso dos São Paulinos, fez com que os ânimos se inflamassem ainda mais, né? Teve nessa semana, naquele dia específico, né, naquela quinta-feira, a entrevista do Rui Costa lá na sede da Conmebol, aí a rebatida do Anderson Barros na TV Palmeiras, teve uma resposta institucional, o reforço da Leila também lá no sorteio, depois da entrevista do Anderson Barros, praticamente com as mesmas palavras, os dois, aliás, fazendo uma apologia, no mínimo curiosa, à CBF, e uma tentativa, não digo tentativa, mas o presidente do São Paulo foi o último a falar, o Massis, colocou um pouco, ou eu não sei se ele tentou ou colocou involuntariamente um pouco de água na fervura, dizendo, não, eu vou cumprimentar a Leila, eu gosto muito dela, eles cada um ali, o Anderson e o Rui, defendem o seu lado, blá, blá, blá. O fato, Tironi, é que antes de Cartola falar, existe a sensação do torcedor e de quem joga, né? E a questão de honra, que é o título do nosso vídeo, ela, por parte do São Paulo, ela precede o tiroteio entre os cartolas, né? A procura pelos ingressos, a mobilização da torcida do São Paulo, que se sente meio, nesses tempos atuais, um elefante em cima da árvore, como é o meme que rola, a vontade de vencer o rival, o incômodo pelas várias arbitragens lesivas ao time em confrontos com o Palmeiras, e, claro, os jogadores do São Paulo, que também têm essas mesmas sensações, né? Se sentem também elefantes em cima da árvore, se sentem desrespeitados, se sentem muitas vezes prejudicados, isso tudo já ia para o campo. A questão de honra é muito maior do que uma guerra verbal entre cartolas. Eles são de menos, aliás, sempre são de menos. E é isso que vai estar presente no Morumbi, que vai ter torcida única. E, diferentemente da outra partida, essa partida do Tapia, do Ramon Abate Abel, casa cheia. Aquilo lá foi meia casa, né? O São Paulo estava num momento pós-eliminação da Libertadores. Existia uma certa campanha Morumbi Zero por conta do começo da ruína da gestão Casares, naquele momento, e foi meio estádio, né? Cerca de 30 mil torcedores daquela vez. Dessa vez vai ter bem mais gente, com outro espírito para esse jogo São Paulo e Palmeiras válido pelo Brasileiro. É muito difícil, para não dizer quase impossível, você ver o Palmeiras entrar abaixo da temperatura de qualquer jogo, perdendo ou ganhando. É uma característica do time do Abel. Não é um time que, entrou mal e aí tomou um monte de gol. Não existe isso no Palmeiras do Abel. É um time sempre muito concentrado. Então, essa ponderação que eu queria fazer, essa análise. O São Paulo ele é um time mais inconstante nesse aspecto. Pode passar do limite, pode ou tá muito baixo, na rotação muito baixa. O Palmeiras, como eu digo, ele é sempre parecido, ganhando ou perdendo. Você não acha? Acho, não só concordo com você, como no final das contas, o que o São Paulino também tem
falado e bradado, e que resvala em arbitragem, mas também tem a ver com a questão da pilha, é que só jogadores do São Paulo têm sido expulsos nos clássicos com o Palmeiras, né? São 12 expulsões em clássicos recentes com o Palmeiras, 12, todas do lado do São Paulo. Então, o que você tá falando, né? Às vezes a pilha, a raiva, o jejum faz o cara passar do ponto. E foram expulsos todos os jogadores do São Paulo que você possa imaginar. Claro que algumas de forma exagerada. Claro que alguns jogadores do Palmeiras mereciam ser expulsos nesse período. Vídeo Gustavo Gomes e o Andreas Pereira no último jogo no Morumbi. Tudo bem, tem essa parcela que resvala na arbitragem, mas tem a parcela do controle emocional também, você tem total razão. O passar do limite, ainda mais com a torcida pilhando em casa, ele pode acontecer, né? E, de fato, a gente vai ter aí a torcida na questão de honra, os jogadores também. O Palmeiras é um time que ele, ao mesmo tempo, ele é bélico em campo, mas ele é frio muitas vezes, né? Então, é de fato uma armadilha. O São Paulo tem que dosar. Claro que tem que entrar com a faca entre os dentes, mas sabendo o limite, saber entender, por exemplo, como é que é o árbitro, qual é a arbitragem, para levar o jogo e não ser também deglutido pelo aspecto emocional, né? Porque só no aspecto tático e técnico já é muito difícil jogar contra o Palmeiras. Se você tiver com a cabeça na lua, mais ainda, né? A arbitragem será de Anderson Daronco, ele foi escolhido. Eu quero que a gente analise a arbitragem do Anderson Daronco, eu quero ouvir o Arnaldo, daqui a pouco eu dou o meu pitaco. E ainda sobre isso, que tem a ver com a arbitragem, Arnaldo, queria saber, essas tretas pré-jogo, ficam melhores para quem, você acha? Quem pode se beneficiar mais disso? Eu acho que, então, eu acho que o Palmeiras, por ser meio que o franco atirador do jogo, por ser o visitante, por ser o líder, por ter um tabu a favor, né? Aquilo, as tretas extra-campo, eu sei que o torcedor do São Paulo também entende que os seus dirigentes, em algum momento, eles precisam se manifestar, né? Como faz, por exemplo, em todo o jogo técnico do Palmeiras. Eu acho que as frases do Rui Costa, que foi o cara do São Paulo que se manifestou, elas tiveram ressonância no São Paulino, mas eu acho que nem precisariam ter sido proferidas, né? Eu acho que o São Paulo... Porque se você for reparar, Tironi, o São Paulo e os jogadores do São Paulo, eles já vinham nessa vibe sem falar do Palmeiras nessa semana que teve o jogo do Galo. O Palmeiras estava falando mais do São Paulo do que o São Paulo do Palmeiras. Depois virou esse chumbo trocado, né? Acho que pela circunstância... E também vejo alguns jogadores do Palmeiras bem preparados para esses duelos emocionais, né? O Gustavo Gomes, agora o Marlon Freitas, que foi contratado meio para isso, né? Que é um jogador de imposição também em relação ao árbitro e ao adversário. O São Paulo não tem exatamente um time com esse perfil, né, Tino? Fora o Caleri, que é um... Fora o Caleri, o São Paulo não tem muito esses jogadores. O Luciano é um outro tipo de jogador. O Luciano é um jogador que pode passar do limite da pilha, né? Então, essa preocupação que você tem, eu também tenho. Daronco, que tal? A escala é quase por exclusão, né, cara? É uma coisa maluca, né? Porque os árbitros de São Paulo foram quase todos sendo ticados pelas polêmicas dos últimos Palmeiras de São Paulo, né? Tem o Candansan, teve agora a Daiane, recém-polêmica, teve o Flávio de Souza, aquele do pênalti do Vitor Roque, que nunca mais apitou o jogo do São Paulo, e o Klaus, que não apita mais. O Klaus até, estranhamente, não apita mais jogos do São Paulo e Palmeiras. E quando o árbitro, nessas partidas, sobretudo no Allianz Parque, ele expulsou o Rafinha, por exemplo, 2 vezes, hoje dirigente do São Paulo, que chegou a falar que o Klaus é palmeirense, né? Sim. Então, provavelmente seria um árbitro de outro estado. Quais são os principais árbitros de outro estado, né? O Wilton Pereira Sampaio. O Palmeiras quer vê-lo pelas costas depois do Palmeiras e Flamengo, lá do ano passado. Flamengo e Palmeiras. Então, ficava quase... o Klein é mais fraco, né? Ficava quase com uma... Lembrando que o Daronco apitou não muito longínquamente um Palmeiras e São Paulo. Foi justamente o jogo da classificação do São Paulo no Allianz Parque. Aquela vitória com o gol do David no final, a vitória do São Paulo. Ele anulou um gol
Inexplicável. Anulou um gol do Caleri de uma forma inexplicável, né? Sim. Apitou um perigo de gol, anulou ele e foi ao VAR e manteve a decisão. O VAR chamou, não foi nada. Então ele tem também no caderninho da Cartolagem São Paulina, que tem várias páginas, né? Tem um dossiê dos jogos com o Palmeiras, essa arbitragem aí, mas vai, Allianz, torcida do Palmeiras, só a torcida do Palmeiras cheia e tal, ele meio que deixou o jogo vivo, né? Se ele desse aquele gol, tinha acabado o jogo, só foi acabar o jogo com o gol do David depois, né? Mas, enfim, desde então ele não apitou mais jogos entre São Paulo e Palmeiras, volta agora, e agora é no Morumbi, né?